presença de Benjamin Netanyahu e de representantes do Hamas, o presidente americano assinou cessar-fogo de Gaza e afirmou que a segunda fase do acordo já começou. Pouco antes das 5 da tarde, horário local, o Air Force One pousou em Sharm el-Sheikh, no Egito. Donald Trump foi recebido pelo presidente do país, Abdel Fattah al-Sisi. E depois de um breve encontro, os dois seguiram para a chamada Cúpula Internacional da Paz. Mais de 30 líderes e chefes de organizações internacionais participaram do evento. Como um anfitrião, Donald Trump recebeu um por um na porta. Mas nenhum aperto de mãos chamou mais a atenção do que este. Mahmoud Abbas, o presidente da Autoridade Palestina, que controla parte da Cisjordânia, conversou brevemente com o presidente americano. No mês passado, ele foi impedido de entrar nos Estados Unidos para discursar na Assembleia Geral da ONU. Na sala de conferências, os países que ajudaram a mediar o acordo ocuparam a mesa principal. Além de Trump e o egípcio, assinaram o cessar-fogo o emir do Catar, Sheikh Hamad Al Thani, e o turco Tayyip Erdogan. Tudo feito sem a presença do israelense Benjamin Netanyahu ou de representantes do Hamas. É um documento que vai definir muitas regras e regulamentos e muitas outras coisas. É muito abrangente, disse Trump. Mais tarde, a Casa Branca divulgou o conteúdo do cessar-fogo. O documento, intitulado Declaração Trump por Paz e Prosperidade Duradouras, afirma: a paz duradoura será aquela em que palestinos e israelenses possam prosperar com seus direitos humanos fundamentais protegidos, sua segurança garantida e sua dignidade preservada. A proposta apresentada pelos americanos no fim de setembro tem 20 tópicos divididos em fases. A primeira foi concluída hoje com a troca de reféns por prisioneiros. Trump disse que a segunda fase já começou. Os principais pontos são a exclusão do Hamas de um futuro governo e a exigência de que os terroristas entreguem as armas, de acordo com analistas, um dos mais desafiadores e incertos. Também determina anistia para terroristas que se comprometerem com uma coexistência pacífica com Israel. Depois começariam as negociações para um governo de transição apolítico, formado por palestinos e especialistas internacionais. Esse governo responderia a um Conselho da Paz, comandado por Donald Trump. Com o plano em prática, as tropas israelenses continuariam a deixar Gaza aos poucos. Para garantir o cumprimento de todas as fases do acordo, os Estados Unidos já começaram a enviar 200 soldados para Israel. E países árabes devem se juntar no que chamam de Centro de Coordenação Civil-Militar. A proposta também prevê discussões para a formação de um Estado palestino. O atual governo israelense já se mostrou, por diversas vezes, totalmente contrário a este ponto. Um outro item fala em investimentos para reerguer a terra devastada. Hoje, Trump disse que muito dinheiro entrará em Gaza para a reconstrução. Vários países de grande riqueza, poder e dignidade se manifestaram hoje e na semana passada para oferecer apoio financeiro, disse ele, sem dar mais detalhes. Não há dúvida de que o desafio é imenso: recuperar o território que se transformou em escombros. As Nações Unidas estimam que 78% das construções tenham sido destruídas ou danificadas em 2 anos de guerra, e que há 61 milhões de toneladas de destroços. O Banco Mundial calcula que reconstruir o território vai custar cerca de
falso agora, disse ele. O secretário-geral da ONU disse que estava profundamente aliviado com a libertação dos reféns e pediu que os dois lados honrem seus compromissos assumidos no acordo. Ausentes no evento, a Rússia e a China também se manifestaram. O ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, disse que o plano serve para pôr fim ao banho de sangue, mas que só menciona a faixa de Gaza. Não diz o que precisa acontecer na Cisjordânia e não detalha a criação de um Estado palestino. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que apoia os esforços para restabelecer a paz e defendeu a solução de 2 estados. Além da questão palestina, o fim da guerra em Gaza abre portas para a continuidade dos Acordos de Abraão, assinados no primeiro mandato de Donald Trump. Com a mediação do presidente americano, Israel firmou na época tratados bilaterais com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão. Foi a primeira leva de estabelecimento de relações diplomáticas de países árabes com Israel desde a década de 1990. O objetivo agora seria a normalização das relações com a Arábia Saudita, que estava em andamento e foi interrompida pelos atentados terroristas de outubro e a guerra na faixa de Gaza.